está começando aqui, né? Eu tô aqui no Instagram com o Denis. E a gente está em outras plataformas, Facebook, YouTube, tem Direito a Parar, do meu aqui, tá todo mundo acompanhando. Peço para que vocês compartilhem essa live. Hoje a gente vai falar aqui sobre a mídia e a subversão da verdade, não é isso, Denis? Exatamente. Gostou do título da chamada? Eu adorei. Porque, né, o próprio professor Olavo de Carvalho, assim, não tem como a gente não falar desses assuntos, mídia principalmente, sem citar o nome dele. É um dos aspectos que ele fala sempre. Inclusive, antes da própria eleição do presidente Bolsonaro, ele falava que enquanto a gente não realmente desinstrumentalizar a mídia brasileira, ou seja, vão continuar tentando corromper, tentando subverter os pensamentos do povo brasileiro, e aí a gente vai ter não só um governo, né, uma base contrária ao governo Bolsonaro, que é forte para tentar impedir os seus trabalhos, como também uma mídia que chega à casa das pessoas através de emissoras grandes, né, da grande mídia que a gente chama que é Globo, o SBT. SBT, nem tanto, que tem um trabalho de parceria muito grande com, hoje, né, com o Silvio Santos. Mas Band, por exemplo, que a gente viu dos casos mais recentes agora com, né, o que está acontecendo, sério, tua imagem está caindo lá. Então, só para começar assim, eu não tenho, assim como William Bonner, tcharam, eu não tenho a formação acadêmica de jornalista, tá? Há 11 anos, o STF, ele inclusive fez emitiu, né, o seu parecer favorável. E olha só que interessante, eu queria começar justamente sobre isso, porque eles acabaram dando um tiro no pé. O STF, há mais ou menos 11 anos atrás, eles emitiram um parecer que não seria necessário que um jornalista ele precisasse ter uma formação acadêmica, justamente porque eles se preocupavam, na época, né, do período de 64, da repressão dos militares contra uma mídia independente. E olha que interessante, no final das contas, eles estão reprimindo as pessoas nos dias de hoje, né? E no final das contas, quem não tem formação, eles chamam de quê? De blogueiro. Isso, inclusive, aconteceu comigo recentemente. Eles me chamaram aqui da blogueirinha do Bolsonaro no Pará. Então, eles tentam tirar a credibilidade, né, de quem pensa diferente, de quem fala diferente, justamente para tentar diminuir a importância do que a gente fala, entende? Então, só começando a minha formação, realmente, eu super respeito, obviamente, quem tem a formação acadêmica, mas a gente tem, inclusive, as controvérsias relacionadas à estrutura do sistema acadêmico brasileiro. Você vai para uma federal da vida, você sabe o que sai de lá. A instrumentalização da esquerda dentro do ambiente acadêmico, ela é tão grande que não tem como você ver um jornalista realmente que saia com um posicionamento pautado na verdade. Então, seria o primeiro aspecto que eu queria, inclusive, informar para o teu público, para o pessoal que assiste aqui. E outro fator importante é que a gente que trabalha com o compromisso de informar as pessoas, de trazer a verdade, trazer conteúdo diferente e bem pautado, é que, dessa maneira, quando a gente se declara oficialmente como jornalista, Denis, a gente consegue defender, proteger, inclusive, nossas fontes. Se eu sou um blogueiro qualquer e eu digo assim, segundo informações, fulano está fazendo isso e aquilo, e eu não me declaro oficialmente como jornalista, eles podem usar isso como argumento para me obrigar, de alguma maneira, a informar quem me disse aquilo, entende? Então, uma repressão muito maior. Quando a gente se declara, mesmo que seja jornalista independente, a gente consegue uma força muito maior, né? Digamos assim, que a gente sabe que está difícil no Brasil, mas a gente consegue, assim, ter uma proteção jurídica, pelo menos para as nossas fontes, para as pessoas que gostariam de ter voz, gostariam de falar, né? Tem várias denúncias para fazer, mas não podem, porque são funcionários públicos, porque são empresários, porque são pessoas que, de alguma maneira, elas não podem se expor, elas se sentem mais seguras dessa maneira, entende? Então, a gente acaba realmente se declarando o que é, de fato, a própria definição do STF, tá? O STF, com seus, né, com seus representantes lá, né, digamos assim, protegidos por aquilo que eles tentaram proteger, quem realmente pensa o contrário daquilo que a gente transmite, né, que é a verdade. Começando com o teu público explicando assim. É chamado de blogueira, mas não precisa nem ter formação para ser chamado de blogueiro, né? Porque o próprio Oswaldo Eustáquio o cara é jornalista, tem premiação e tudo, trabalha há muitos anos com isso, e mesmo assim está sendo taxado pela própria mídia de blogueiro. Exatamente. E entra exatamente nesse assunto que você está falando sobre
a mídia e a subversão da verdade, né? Quando a gente fala do jornalista, do Oswaldo Eustáquio, por exemplo, ele é um jornalista investigativo, né? É um ponto, inclusive, mais preocupante para quem tenta persegui-lo e colocá-lo dentro da cadeia, como fizeram com ele. Porque ele não só traz informação, como ele vai atrás das informações mais graves, né? Aquelas denúncias mais graves. Ele não faz só uma checagem superficial, se aquela informação ela até tem uma certa base de confiabilidade. A função dele é entrar muito mais profundo. Então, como ele, obviamente, está fazendo muitas denúncias seríssimas e ele tem um posicionamento muito grande contra o STF, a gente sabia que não seria diferente. Tanto é que a saída dele está sendo imposta assim, com uma série de restrições. E a gente sabe por que está acontecendo essas restrições. É justamente para tentar esvaziar as pessoas que estão sendo consideradas mártires, né? As pessoas que estão realmente, a gente tem que utilizar as palavras corretas, são presos políticos mesmo, presos políticos. São pessoas que não fizeram absolutamente nada de errado. E se eles declaram que cometeram, de alguma maneira, um crime, que essas pessoas cometeram algum crime, que são crimes considerados de baixa periculosidade, pessoas que não precisam estar presas, que no máximo responderiam, sei lá, com cesta básica, estão sendo presas, estão utilizando tornozeleira, como o caso da Sarah Winter, e estão sendo o quê? Proibidas de ir para onde? Para a Praça dos Três Poderes, por exemplo. Mas com que objetivo? Né? Exatamente para tentar esvaziar o apoio ao governo atual, ao governo do Bolsonaro, e expor o que a gente sabe que é concreto, que é a verdade. Então, contra a verdade não tem argumento, né? É algo extremamente sólido. Quando você fala daquilo, você fala de maneira assim, super, super correta, e eu acho que é isso que as pessoas conseguem sentir. É isso que eles tentam abafar. Justamente quando eles tiraram o Lacombe, por exemplo, da Band, né? Uhum. Então, quando você vê que uma pessoa está expondo a verdade e que aquilo, por exemplo, deu um pico de audiência com a presença do Alan dos Santos lá, quem estava com o Alan foi o... Ai, gente, esqueci o nome dele agora completamente. E deu pico de audiência na Band, você vê, opa, as pessoas estão considerando isso aqui, estão levando a sério isso aqui, então vamos abafar. Então, o que eles tentam fazer através disso, né? Subvertendo. Não consegui te ouvir. O cara do Senso em Comum, que tava lá. Gente do céu. O Morgenstern. Flávio Morgenstern. Exatamente. Então, quando você vê que alguém traz um conteúdo com verdade, né, pautado na verdade, concreto, e eles percebem que isso está chegando à população e que as pessoas entendem hoje, diferente do que acontecia antigamente, aí a figura muda completamente. Então, isso já entra exatamente no título da nossa live de hoje. Eles tentam subverter a verdade, né? Então, eles acabam tirando da pauta claramente ali. E falando disso diretamente, é muito simples de compreender o porquê que o Lacombe foi tirado ali Foi exatamente no dia em que ele se declarou conservador publicamente. Barulheira. Foi quando ele se declarou oficialmente conservador. E o último dia que ele participou também da Band foi uma reportagem especial que ele fez sobre religiões, a importância da oração, a importância da fé em tempos de pandemia. Então, olha só como isso traz unidade para a vida das pessoas. Então, quando realmente começa a se discutir de maneira ampla, para pessoas simples, para as pessoas que têm acesso à grande mídia, que tem aquelas suas televisõezinhas nas suas casas, aí a situação muda completamente de figura, né? Então é totalmente substituível. Sim. Renata, e tudo isso que a gente tem vivido não é de hoje, né? Acho que ao longo da história, a mídia, a imprensa, de certa forma, sempre teve um papel na instauração de regimes totalitários. Tu poderia falar um pouco dessa questão? Que as pessoas, muitas pessoas não conseguem perceber o que nós temos vivido hoje, por culpa também da Globo, da Folha, dessas empresas, essa situação toda do judiciário, essas ditaduras municipais e estaduais, isso sempre aconteceu. Então, a falta de conhecimento da nossa história nos faz hoje viver Parece que está tudo bem, está tudo tranquilo, não estamos num estado de exceção, né? Conta um pouco para a gente dessa questão histórica. Olha só, o comunismo, a gente para falar sobre isso, sobre essa subversão da verdade, a gente tem que entrar principalmente iniciando
num projeto de poder construído em cima da ideologia chamada comunismo, né? Eles tentam declarar a esquerda brasileira, principalmente, não vou nem para o ambiente internacional, porque a gente sabe que o comunismo hoje é a única ideologia mundial. Você sabia disso? É a única ideologia que realmente ela se instaurou no mundo inteiro. E isso se alastrou dentro do ambiente cultural e é um processo natural mesmo de desconstrução de dentro para fora. Então, a gente pode começar a uma interferência muito mais profunda no desenvolvimento da mídia brasileira, quando a gente vai, principalmente, a gente vê assim, de maneira muito mais evidente na década de 60, né? Quando eles começaram a tentar fazer um trabalho muito mais efetivo de introduzir o que eles chamam de ditadura do proletariado, né? A gente já viu vários documentários na internet, nas redes sociais, vários comunistas daquela época que diziam não, a gente queria realmente a ditadura do proletariado. Tudo isso pautado em cima das teorias dos pensamentos de Karl Marx. Então, quando você vai ali para a década de 60, principalmente, que é quando você vê a influência principal da importância e da interferência da mídia na sociedade, você vê ali que eles tentaram se introduzir em todos os ambientes da sociedade. Então, eles se inseriram de maneira muito mais efetiva dentro da mídia. Para quê? Porque eles sabiam que dessa maneira eles conseguiriam modificar a forma de pensamento da sociedade. Exatamente na época em que a televisão estava muito mais difundida, mais ampla, todo mundo queria ter uma televisão em casa. As famílias, era cultural já no Brasil, as famílias sentarem todas em frente à televisão para assistir os programas de televisão, os programas de rádio. Então eles sabiam que a maneira mais eficiente e mais rápida de chegar na população seria através da mídia, através de todas as redes. E não só tendo essas pessoas, né, essas figuras dentro desse ambiente, como também através dos artistas, que naquela época acontecia muito que essas reuniões em bares, né, Caetano, Gil, todos eles eram fumando, bebendo, era aquela questão toda e discutindo sobre política. E como eles viram, eles precisavam também de garantir que as próximas gerações também perpetuassem a mesma forma de pensamento que eles tinham. Então, o que eles fizeram? Ambiente universitário. O único problema deles na época é que eles não ficaram tão atentos com a estruturação e a instrumentalização dentro do ambiente militar, que seria a última etapa, que é como acontece na Venezuela, por exemplo, que tem, obviamente, a estrutura militar totalmente favorável a eles e contra o povo, e acontece o que acontece. Então, as pessoas se sentem totalmente desprotegidas. Então, a partir daí, a gente conseguiu ver uma interferência muito maior da subversão da verdade, realmente, né? Eles viram que ali eles tinham um instrumento poderoso de influência na sociedade, nos jornais de grande circulação, de papel mesmo, que antes tinha influência muito maior, dentro do ambiente cultural, dentro das universidades, dentro da televisão. E assim foi vindo esse processo. Ou seja, não adianta a gente, 1 ano e meio de governo Bolsonaro, achar que a gente vai simplesmente apagar décadas de influência da esquerda e de manipulação da verdade como existe hoje. Outro ambiente extremamente claro, Denis, é a construção mesmo da verdade. O que a gente constrói como história, né? Tem uma frase que é muito clássica, que é: conte uma mentira várias vezes e ela se tornará verdade. Então, quando a gente vê, assim que saiu o impeachment da Dilma, já estava pronto um livro sobre o golpe dado contra a primeira presidente da mulher brasileira. Eles escrevem muitos livros, eles produzem muitos filmes, eles fazem muitas músicas, porque eles sabem que isso tem uma interferência cultural e de desenvolvimento dentro da sociedade, na cabeça das pessoas, muito grande. Então, você sabe, a gente está discutindo aqui não é à toa sobre isso. A gente sabe que a maior parte da população brasileira é cristã, é contra o aborto, é a favor das armas, e mesmo assim elas têm uma tendência muito grande a seguir ou achar que são de esquerda, onde na verdade elas só têm informações subvertidas. Uhum. Renata, depois eu vou contar uma experiência que eu tive em Brasília em relação à mídia, mas eu queria que tu já falasse. Tu vai falar mais do que eu, viu? Nessa live eu quero escutar, eu quero aprender. Inclusive, na outra plataforma que tá ruim, não tem nada, deixa eu ficar preto mesmo. Escutem a Renata. Acontece essa subversão da verdade em peso, nós sabemos. Tem relação com o fato dos financiamentos estatais terem sido praticamente cortados? Tem relação com o fato de
a Globo ter demitido uma ruma de gente. Para tu ver como realmente, assim, o pouquinho que o Bolsonaro consegue fazer, né, o pouco, esse país tem muito dinheiro. É dinheiro jorrando a rodo. É dinheiro jorrando a rodo. E que eu diga. Já existiram vários momentos na história brasileira em que a Globo chegou a perto de quebrar. E o próprio Lula, inclusive, já disse em entrevistas a respeito disso, que o governo realmente meteu dinheiro mesmo na Globo para justamente a Globo não quebrar. Como se fosse um patrimônio nacional a Globo, né? Assim como eles consideravam a Petrobras é nossa, esse fetiche que a esquerda brasileira tem em tentar, assim, romantizar as empresas estatais e que, enfim, né, que fazem essa relação muito grande com o governo, né? Obviamente existia uma interferência de financiamento muito grande dentro da mídia brasileira. Tanto é que, assim, uma das grandes críticas que a gente pode fazer e comparar, por exemplo, com outros países que são de grande liberdade. Se a gente for comparar o Brasil com os Estados Unidos, quem já foi ou quem sabe como é que funciona lá, sabe que, assim, são milhares de emissoras diferentes de televisão. Você pode assistir vários canais, assim, é uma infinidade de canais diferentes. Enquanto você vem aqui para o Brasil, tu tem, assim, concessão de 10, 12 emissoras, é muito pouco. Ou seja, para você abrir um canal de televisão aberta, digamos assim, precisa da concessão do governo. Você precisa ter uma relação, pagar uma taxa. Então, são vários elementos ali que te ligam de alguma maneira ao governo. Ou seja, é uma forma de você controlar as informações que vão chegar para as pessoas. Porque só vai ser aprovado, obviamente, quem é amigo do amigo, quem tem alguém no governo, quem que associa isso, aquilo, outro, o que vai ter de pauta, o que vai acontecer, né? O que de benefício vai ter o governo nisso aí, entendeu? Então a gente via que tinha uma enxurrada de milhões e milhões e milhões, e que a gente pode falar de alguma maneira, a gente sabe que existe uma lavagem de dinheiro muito grande aí na relação dessas grandes mídias, principalmente com o governo do PT, através do Lula, através da Dilma. Existia assim, uma propaganda muito grande do que o governo poderia fazer, daquela política do amanhã, através do recurso que ia do governo federal mesmo para essas empresas. A única coisa que o Bolsonaro fez foi só fechar a torneirinha. E você vê que realmente, se eles tivessem recursos que sustentassem essas emissoras, eles não precisavam demitir tanta gente como eles estão demitindo, entende? Então, assim, é uma somatória simples. 1 mais 1 igual a 3 não está batendo. Se a gente simplesmente pega o dinheiro do governo que iria para as grandes mídias e retira e vê que elas não conseguem sobreviver sozinhas, então é porque realmente existe uma estrutura muito grande aí, que era financiada pelo governo, com um objetivo muito claro por trás, né? Então, o que o Bolsonaro simplesmente fez? Olha, fechou a torneirinha, ponto final. E agora a grande vitória, né, do governo Bolsonaro, que é justamente tirou, né, a concessão, uma concessão que era absurda também, que inclusive assim, as pessoas elas não mensuravam quão espetacular seria. E eu acho que teve resposta agora, se não me engano, foi o jogo do Flamengo, né, que foi transmitido ao vivo, né, pelas próprias redes sociais do Flamengo, né? Então, assim, retirou a concessão da Globo, né, que detinha todo esse poder em cima dos jogos de futebol, que é uma das principais diversões do povo brasileiro, é cultural nosso, e entregou isso nas mãos dos times, ou seja, deu a liberdade, aquela tão falada liberdade econômica, né, o direito deles escolherem como fazer. E até onde eu sei, por exemplo, cada jogo, se eu não me engano, vai ser em torno de R$10, e quem mora fora do Brasil vai ser em dólar. E no último jogo de arrecadação foi um valor absurdo, foram mais de 2 milhões de visualizações. Esse dinheiro, os times vão poder decidir como dividir, como distribuir, como repassar para os seus jogadores. Então, olha só como se tornou tudo muito mais simples. E o dinheiro realmente vai para a mão de quem tem que ir e assiste quem quiser. E a programação ela é feita assim, é muito mais simples. Uma pessoa que pagaria numa TV paga, sei lá, R$200, R$300 para, sei lá, assinar uma TV por assinatura para assistir 10 jogos, R$300, ela vai assistir os mesmos 10 jogos a um valor 10 vezes menor. Uhum. Entende? Então, assim, isso se chama liberdade econômica, totalmente contrário ao que a esquerda tentou implantar através desse excesso
de interferência do Estado dentro da mídia brasileira, né? Então é simples isso, o que o Bolsonaro fez foi isso. Foi fechar a torneirinha dos recursos financeiros que iam para as grandes empresas, né? Para as grandes mídias, assim como a Globo, Band, etc. E com tudo isso, a gente vê um somatório que é tão sério quanto, Denis, assim, que eu queria fechar nesse assunto, que é a compra de boa parte dessas emissoras por empresas chinesas. A gente sabe que não existe liberdade econômica na China. Todas as empresas chinesas que são pseudo, né, repito, que são pseudo privadas, na verdade, elas têm um controle estatal muito grande por trás através do Partido Comunista Chinês. E aí, com o próprio título do partido, a gente já sabe do que se trata, né? Um controle extremamente grande, não só sobre a mídia chinesa, como agora comprando parcela de algumas grandes mídias brasileiras, como a Band, por exemplo, é a influência e a interferência na mídia brasileira. É isso, Renata. Pessoal aqui do Instagram, vocês estão vendo que ela tem muito a nos ensinar, a nos falar. Então, você que está gostando, manda o avião, compartilha aí para o seu amigo conservador, para o seu amigo esquerdista também. Pode mandar, não tem problema não, a gente é vacinado. E a gente vai continuar conversando aqui sobre essa temática, que é muito importante. Só fazendo a propaganda, amanhã eu vou fazer a live com a Isa Melissa, sobre nova ordem mundial, que é outro tema bem atual, né? Mas, Renata, vamos lá. A gente falou do papel da mídia que subverte a verdade, mas vamos falar agora do papel da mídia que reconstrói, né? Que bate de frente com a desinformação, né? Aí, por exemplo, o Terça Livre, que você já esteve lá e tudo. Qual é o papel que tu vê hoje dessa nova mídia, né? Dessa mídia que, de fato, tem um compromisso com a verdade? Olha, o primeiro ponto que a gente tem que reforçar não existe mídia imparcial. Não existe mídia imparcial, né? Isso é balela, tá? Porque a partir do momento em que você está transmitindo algo, você está transmitindo de alguma maneira um fato. Da última vez que eu estive lá no Terça Livre, a gente conversando nos bastidores com o Alan, e ele pediu para que a gente, né, que transmite as informações para as pessoas, reforçasse um formato de transmissão de conteúdo extremamente importante. E eu reforço aqui para vocês que compartilham muito conteúdo de rede social, as notícias, que vem de todas as emissoras diferentes, Terça Livre. Depois eu vou até convidar vocês, sugerir alguns canais, né, digamos assim, alternativos para que vocês possam acompanhar. Dentre eles o Terça Livre, obviamente, o Alan faz um trabalho espetacular. Mas ele falou com a gente, vocês têm que parar de compartilhar informações ou de ficar o tempo inteiro pegando notícia que vem da UOL, que vem da Globo, que vem da Band e bater e rebater essas informações. Na verdade, o que a gente tem que começar agora é a construir a verdadeira narrativa, pegar o fato e construir ele e trazer o fato real para a informação das pessoas. E existe realmente uma lacuna muito grande ainda no Brasil de fatos e informações que vêm de maneira concreta, sem que elas sejam subvertidas pelo exatamente o que eles fazem, né? Quando a gente vai para essas mídias alternativas, o Alan tem feito um trabalho muito grande no Terça Livre. Nós temos hoje também, por exemplo, o Brasil Sem Medo, que é um jornal, inclusive online, para quem não tem contato, do professor Olavo de Carvalho, né, junto com a sua equipe. Então tem muitos jornalistas bons, inclusive Fernando Castro, que é de Recife, que faz um trabalho maravilhoso. Assim, eu sou apaixonada pelo trabalho do Nando. Né, mandar um beijo para ele, que depois eu mando essa live para ele acompanhar. E também tem o Crítica Nacional, né, que é muito bom. Um dos que eu amo também, que eu sou muito fissurada em estética bonita. Vocês vão ver, assim, tem muito conteúdo que às vezes as pessoas botam no Instagram e vão compartilhando a notícia. E eu gosto de construir as minhas notícias com a minha estrutura, porque eu acho que isso também, a beleza, a harmonia dos aspectos faz diferente na forma que você transmite a informação, a notícia. Eu tenho um cuidado também muito grande de transmitir alguns conteúdos para as pessoas, principalmente a gente passando esse momento de pandemia, então fica muito sensacionalismo. Eu não gosto desse tipo de forma de se transmitir o conteúdo para as pessoas. Então nós temos o crítica, o senso em comum, tem essa estética que eu sou apaixonada e passa o conteúdo assim de maneira muito bacana.
Então, assim, são alguns exemplos de canais, né, que você pode ter informação de qualidade e que, obviamente, assim, eu também aconselho, assim, eu não acho que a gente tem que viver numa bolha. Eu acho que é importante a gente observar o que é colocado em jornais como Globo, Band, UOL, de grandes circulações, os jornais principais de grande circulação, principalmente os que envolvem os ambientes, os locais, né? Os nossos municípios, os nossos estados. Mas a gente não pode também esquecer a origem da informação, a gente trazer, inclusive compartilhar e conversar muito mais com as pessoas que são próximas a gente, relacionadas a informação vindo de uma fonte muito mais fidedigna, né? Inclusive, eu até queria ressaltar essa importância da gente ajudar a financiar esses jornais alternativos, como Crítica Nacional, Senso em Comum, Brasil Sem Medo e o Terça Livre. Você vê assim, eu falo assim, dos principais, tem outros, obviamente. Tem personalidades que fazem trabalhos muito interessantes, muito bons. Inclusive, reforçar até o Fernando Melo mesmo. O Fernando Melo tem o canal dele, é espetacular também sobre isso. A Paula Marise, tem alguns YouTubers também que fazem, né, um trabalho de informação muito grande. E aconselhar você que não tem Twitter e que quer ter as informações de maneira mais rápida, que tenha um Twitter, porque lá, digo assim, é a nova arena política, né? É onde as informações chegam muito mais rápido para as pessoas e é onde a gente consegue ter, assim, informações o mais rápido possível, sabe? Então, sugiro a vocês que acompanhem esses canais, né? Que financiem mesmo, porque essa é a diferença, sabe? Do trabalho que a gente consegue fazer para o trabalho que a esquerda faz. A esquerda utiliza como subterfúgio, como justificativa, o recurso vindo do governo para sobreviver. Se a gente realmente quer fazer diferença, a gente tem que apoiar diretamente quem traz o conteúdo de verdade, porque senão a gente não sobrevive, entendeu? O pessoal não sobrevive. Se é jornalista, o pessoal realmente precisa. E é um trabalho de formiguinha, a gente tem que voltar a fazer o que a gente fazia na época do começo da campanha do Bolsonaro, que é começar a falar com os nossos vizinhos, falar com os nossos amigos, sabe? Voltar para o interior, voltar a informar as pessoas para a gente poder voltar com esse apoio muito mais concreto, não só para o trabalho do Bolsonaro, como para a construção mesmo da verdade, né? Do conservadorismo, dos valores que a gente defende. Não adianta, a gente vai, volta e acaba falando das mesmas coisas, que são pautas pautadas na verdade, né? É a base sólida ali da vida das pessoas. Fala um pouco. Eu passei a te acompanhar nas tretas aí do teu governador, né? Eu conheci, né? Eu assisti os vídeos ali do montar outdoor. Fala um pouco do cenário político do Pará e principalmente essa questão da você fez esse contraponto de tentar mostrar ali o que estava acontecendo, que eu imagino, suponho que não tenha aparecido, porque como no Piauí eu acredito que seja assim. As mídias locais, elas também são aparelhadas junto com a prefeitura, o governo estadual. Conta aí para nós. Olha, já fui chamada de tanta coisa que, na verdade, tu acredita? Já me chamaram de Sarah Winter do Pará. Eu falei, gente, o Winter não combina, porque o Winter é frio, o Pará é quente. Então vou te chamar de Sarah Summer. Renata Summer. Se é Renata Summer parece nome de traveco, eu não quero essa história. Margarete Thatcher do Marajoara, enfim. Porque não tem ninguém que esteja fazendo realmente um trabalho de oposição. Esteja alguém fazendo um trabalho de oposição ao governador aqui. Isso é muito sério, sabe? Isso é muito, muito, muito sério. A única pessoa que eu vejo fazer denúncias aqui realmente, Denis, é o... Putz, agora esqueci o nome do rapaz, olha só. David Mafra. Só que o David, ele faz as denúncias, só que ele mora fora do Brasil. Então, assim, é muito mais tranquilo, porque, assim, ele faz a denúncia, a vida dele tá mais resguardada, entendeu? Eu moro aqui no meio dos índios, brincadeira da parte. É muito sério, sabe? A gente sabe que envolve questões financeiras muito graves. Eu não publico, na verdade, 1/10 das denúncias que eu recebo. E eu sei que são denúncias verdadeiras, são denúncias gravíssimas. As pessoas chegam para mim justamente falando, olha, eu sou empresário tal, eu tenho que pagar tanto por cento de propina, eu tenho provas, sabe? A gente não pode falar sobre isso. Ou então tem pessoas da área da saúde que chegam, tá acontecendo isso, isso e isso, eu tenho provas, mas eu não posso aparecer, sabe? Inclusive, recentemente, tentaram assassinar minha reputação com umas coisas que eu não posso nem falar ainda,
né? Porque, enfim, vai interferir no processo judicial. Então tem que tomar muito cuidado das coisas que eu vou falar. Mas é muito sério mesmo. Eles vasculham tua vida inteira, sabe? Viram de cabeça para baixo, inventam que não tem. E é desse jeito mesmo. São ataques coordenados. Mas eu vivo repetindo a mesma frase. Que as pessoas me perguntam se eu não tenho medo. E pode parecer assim até piegas, mas eu acho que quando você tem uma espiritualidade, uma vida, uma relação com Deus muito forte, você tem que só pode temer uma coisa, é não salvar a tua alma e não salvar o máximo de almas para os reinos dos céus. O resto não tem diferença nenhuma, porque você tem que realmente pensar que tipo de ser humano eu estou sendo aqui. Qual é o compromisso que eu estou sendo? Você é uma mulher de geleia? Não, entendeu? Então, assim, eu faço as denúncias. Por exemplo, eu fiz uma denúncia que ninguém tinha feito, recebi segundo fontes, né? Eu recebi informação de que o governador ele tinha sumido realmente do estado, gente que morava no condomínio dele. E realmente a pessoa falou, não, esconderam tudo, saíram de... Enfim, não vou nem falar tanto sobre isso. E eu fui a única pessoa que noticiou, foi uma loucura essa informação. Aí ele colocou uma foto no final do dia na casa dele. Estou fazendo fisioterapia, 22 horas da noite, fazendo fisioterapia. Aí botou o endereço, a localização do bairro que ele mora lá. Aí você tudo bem fácil. Botar uma foto aqui em casa e você, opa, tô aqui em casa. Entendeu? E ele só apareceu realmente publicamente 2 dias depois. Entende? Então, realmente, assim, outra informação, eu fui a primeira pessoa que fui para as redes sociais e mostrei assim que a Polícia Federal chegou aqui, que estava no Palácio do Governo. A mídia aqui paraense só apareceu lá 2 horas depois. Eu já tinha transmitido 7h30 da manhã na frente do Palácio do Governo, fazendo live lá. Gente, tô aqui, a Polícia Federal tá aqui no Pará. E eu digo, caramba, cadê os carros? Vou passar vergonha na live. 3.000 pessoas, 7h30 da manhã. E eu disse, cara, eu vou passar vergonha, sabe? E aí, cara, eu procurando pelas grades do palácio. Quando eu olhei, eles tinham escondido os carros da Polícia Federal e colocado um monte de carro em volta para ninguém ver que os carros da Polícia Federal estavam lá. Aí eu dei o zoom. Achei! Mostrei essa pessoa, foi uma loucura. Foi outro dia que foi realmente uma loucura. Então, assim, depois disso, ataques e mais ataques, falsas denúncias, vai chegando muita informação. Então, assim, a gente tem também ser muito inteligente no sentido de agir e retrair. Então, a gente está com muita denúncia. Depois dessas inúmeras denúncias, de mais de 5.000 denúncias recebidas, né, do Brasil inteiro, digamos assim, para a ministra Damares, entre elas inclusas as denúncias aqui do Estado do Pará, eu encerrei a nossa live lá, que estava muito ruim, a gente vai ficar só por aqui. Depois eu faço uma live lá com o pessoal para dar um explicação. O quê? Que inventou, eu te avisei que eu não tinha toda... A gente testa, Denis, a gente testa. Vai dar certo. Em breve, com novos aparelhos, a gente consegue. Vai melhorando. O pessoal financia o Denis aí, olha, faz logo a propaganda, Denis. O pessoal tem que pedir mesmo, pedir o pessoal para ajudar. Uma coisa que eu tô aprendendo, gente, ajuda a gente aqui, inclusive, por favor. Ajudem o Denis a melhorar o material dele aí para fazer mais live, convidar mais gente bacana aqui, para falar com vocês aqui nas redes sociais. Enfim, eu fiz a propaganda por ti já. Aí me dá 10%. Ei, brincadeira. Não, então assim, é uma loucura aqui no estado, isso. Então assim, aí as pessoas por trás, elas vão, parabéns, você é o máximo, mas na hora que você ferra, ninguém tá lá contigo, não. Então assim, você tem que ter dentro de você um compromisso muito grande sobre aquilo que você está fazendo. Tu tem que ter muito centrado aquilo que você quer, o que você faz. Por que eu estou fazendo isso? Com quem é esse meu compromisso? E outra coisa que eu sempre reforço, não é sobre você, é a minha frase principal. Fazer o que a gente faz não é sobre a gente. Política é um ambiente extremamente difícil e complicado, porque você lida com ego diretamente. Então você está aqui na internet, todo mundo começa, parabéns, gente, você é maravilhoso. Se você não é uma pessoa centrada espiritualmente, simplesmente te perde em elogios vazios, entende? Então, é assim, a gente tem que entender que é um trabalho muito pequeno ainda, é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando você começa a ver que tem pessoas que elas começam a te usar como base, né? De compartilhamento de informações, de, olha, alguém tem que falar sobre isso, pelo amor de Deus, tem gente morrendo, não tá chegando remédio lá, sabe?
superfaturamento e o cara tá dizendo que tá fazendo pelo povo e não tá fazendo. E você vê que ninguém diz nada, que as pessoas silenciam completamente. Quem tenta falar tá sendo silenciado. E você vai ficar calado também? Você vai ser conivente também? Sabe? E você sabe, você é um rapaz cristão, e é claro isso na Bíblia. Depois que você sabe a verdade, você tem um compromisso muito grande com ela. Né? Então, assim, é sério. Tu falou aí do determinado momento, né? Eu lembrei da passagem, foi até esses dias na missa. Não tem mais os que matam o corpo, mas os que matam a alma. No dia eu tive uma experiência muito forte, porque o risco ele existe. Claro que hoje, como aqui ainda é muito pequeno, tá tranquilo, mas a gente sabe pelos relatos, né? Pela própria situação que está se passando aí com o pessoal aí dos inquéritos de fake news, do risco que é, do risco grande. A história que eu queria contar no início, quando a Sara estava presa, eu estava em Brasília, na PF, né? E conversei com o pessoal dos 300, foi na segunda-feira, e eu vi como é que os jornalistas instigavam, manipulavam ali as perguntas para obter respostas que eles queriam. Eu estava lá me fingindo também, filmando, e eu vendo, eu digo, meu Deus, urubus, né? Eles não tinham ali um compromisso com os fatos, eles tinham um compromisso com a subversão dos fatos. E eu fiquei conversando com o pessoal dos 300. No dia seguinte, o pessoal que eu conversei foi todo preso. Um com testemunho, o outro com o carregador, assim, com a marmita, comendo em cima da bandeira lá, da faixa Sara Livre. Digo, cara, que loucura. Eu tô só atrás de gente que tá investigada, né? Porque eu fui lá no texto, eu conheci o Alan. Aí tô falando contigo. Eu digo, pô, pronto. O meu pai já fica dizendo que é um terrorista de direita, Denis. Aí tá bem ali a minha plaquinha lá de Brasília. Supremo é o povo, tá bem ali. Tô vendo. Pronto, gente. E a PF tá aqui no Piauí esses tempos agora. O Covidão, né? Aqui tá todo tenso. Imaginando que já possa ser alguma coisa assim. Mas isso a gente brinca e tal, mas é algo realmente muito sério, porque por mais que, sei lá, você pega um jornalista desse de uma grande TV, alguns são católicos, cristãos, enfim, não duvido que sejam bons cristãos, mas acabam se dobrando a essa questão, ao editorial, à ordem que vem de cima, a esta subversão, né? Viram modus operandi oficial. Não, vamos ver aqui como é que vai ser a manchete. Aí a manchete diz uma coisa, o texto diz outra. O Jornal Nacional está fazendo isso direto. Eu dou a notícia errada, lá no início, quando a audiência já está ali mais atenta e tudo. Quando eu vou lá no final do jornal, 10 segundos eles fazem uma correção que ninguém vê, ninguém presta atenção, e virou um modus operandi. Então, de fato, Ninguém Quer Saber, ele também tem esse intuito de trazer esses temas da sociedade, mas de lembrar as pessoas que elas lembraram agora, né, que a morte existe com Covid. Dimensão. Existe a realidade. E se a gente se omite, como tem... Até agradeço que eu comecei a conversar contigo pedindo vídeo para as meninas do Aliança Mulher, o movimento da... Um beijo para as meninas do Aliança Mulher. Estou me sentindo assim incrível lá no grupo de WhatsApp, são maravilhosas e... Maria, são as fofas. Mas, tipo assim, o lema é esse, né? Não vamos pecar por omissão. Viva Cristo Rei. É muito sério, porque a omissão fez com que nós chegássemos a que chegou agora, né? A essa situação delicada, a toda essa questão, a normalidade de eu ver uma notícia, eu saber que é mentira, e eu achar normal, e eu continuar dando audiência para uma pessoa que mente descaradamente. Você pega uma véia Magalhães Guimarães, você pega a minha, e cara, dá raiva, viu? Eu vou pra casa da minha avó e ela bota na Maju Coutinho. Eu digo, pelo amor de Deus. Desliga isso aí, que essa mulher mente. Mas ela é fofinha, ela é bonita. Beleza, avó, mas ela mente. Você começa o jornal, eu não sei se tu vai ter essa paciência. Eu sou obrigado porque eu vou almoçar na casa da avó e tá lá. Já começa o jornal com aquela música tensa, a Maju Coutinho com a cara séria, e já dá notícia. Brasil atinge a marca de 65 mil óbitos de Covid. Putz, velho, acabou de atingir 1 milhão de curados. Mas ela já começa falando assim, para de alguma forma depois ligar o Bolsonaro e dizia Bolsonaro de novo. Tá aí comemorando, né? Força Covid no Twitter.
essa tua, assim, de todas essas mídias, todas essas pessoas, né? E ela é tão séria e tão importante que é por isso que o establishment inteiro está se voltando contra. Uhum. Denis, eu falo muito sobre isso, sabe? As pessoas, elas ainda não entenderam que a gente está em guerra. Ninguém tá na rua. Se bem que tá cheio de bandido na rua, né? Com metralhadora, com tudo, né? Tô matando quem quer. Mas a gente que não tá. Mas a gente tá em guerra, sim. A gente tá em guerra velada. A gente vive, quando a gente vai falar especificamente da mídia, a gente tá em guerra da informação. Infowar, né? O Alex Jones nos Estados Unidos, inclusive, eu vou deixar a minha sugestão aqui. Tem uma plataforma chamada Lumini TV, para quem não conhece. É um trabalho lindo, maravilhoso, feito pelos meus amigos Matheus Bassi e a Julia Soderman, que são casadinhos, maravilhosos. O quê? Fazer a propaganda do Matheus Bassi aqui, aproveitando que tu tem aqui, também. Tcharam! Mas trabalho fantástico. Né? Pronto, são meus amigos assim de coraçãozão, eu amo. Faz um trabalho maravilhoso, enfim. É deles esse projeto da Lumini TV, que é trazer conteúdo, filmes e etc. de qualidade. Lá tem um documentário que, se eu não me engano, o nome se chama You Should Not Watch This Movie, ou You Cannot Watch This Movie, que é Você Não Deve Assistir Esse Filme, que é um documentário sobre a importância do trabalho da mídia independente nos Estados Unidos durante a vitória do Trump, né? O trabalho que o Alex Jones fez, né? O que o Alan do Terça Livre faz aqui com o Terça Livre, o Alex Jones fazia lá nos Estados Unidos com o Infowars. A diferença é que o Alex Jones era um puta ricaço, né? E mesmo assim, quando ele declarou apoio direto ao Trump lá nos Estados Unidos, ele ficou com um quinto mais ou menos de mídia, enfim, de potencial que ele tinha no começo. Mas, assim, foi muito decisivo esse apoio dele como mídia independente através das redes sociais, que é o que acontece com o Bolsonaro aqui, lá com o Infowars, com o trabalho que ele fazia mesmo, de porradão e de rede social, de mostrar a verdade, essa coisa, assim, do jornalismo. E você percebe que uma das coisas que faz o Terça Livre crescer é isso. É deixar claro que não existe imparcialidade na notícia. O Alan chega e fala, cara, isso que tá acontecendo e acabou. As pessoas gostam disso, as pessoas sentem que é verdade. E é o que dá audiência pro Terça Livre, entendeu? Aí tu vai, pro William Bonner, que é bom reforçar aqui para quem não sabe, o William Bonner não é formado em jornalismo, certo? Não. Ele largou o jornalismo, ele fazia e largou, ou seja, ele não era formado em jornalismo. Blogueiro. William Bonner é um blogueiro. Tá? E chega lá com toda aquela pompa, traz aquela credibilidade de anos e anos de tradição. E vem aqui papapá, pipipi, popopó, e engana você com aquelas palavras doces, entendeu? E isso as pessoas estão começando a sentir que não funciona mais. O que eles detêm realmente é porque eles fazem parte da grande mídia e eles conseguem chegar amplamente na casa das pessoas mais simples, né? Que estão ali ligadas na televisão o tempo inteiro, na televisão aberta. É só isso. A diferença é essa. Mas as redes sociais, graças a Deus, têm conseguido trazer, né, as tias do Zap, né? As tiazinhas do Zap, os robôzinhos do Bolsonaro, conseguem fazer com que essa informação chegue para muita gente. Então a gente tá brigando, batendo aí. O Bolsonaro de um lado tentando secar o poço e assim, as tias do Zap frenéticas das redes sociais compartilhando informação. Tanto é que o próprio Alan, ele sempre compartilha tanto no Terça Livre quanto nas redes sociais dele, os gráficos, né, de acesso, de quantidade de pessoas que acompanham, né? E na última que eu participei lá, acho que teve um pico de 43 mil pessoas assistindo. Isso aí, cara, como assim? 43 mil pessoas assistindo Terça Livre e conteúdo de qualidade e é pautado na verdade. Então, se 43 mil pessoas assistindo, elas compartilham para 3 pessoas, compartilham para 3, compartilham para 3, sabe? É uma obrigação nossa informar. Obrigação. Não é porque a gente tá botando a carinha aqui, a carinha bonitinha do Denis com esse cabelinho super arrumadinho aqui para vocês, né? Você que não aparece tanto nas redes sociais, vocês têm por obrigação. Se a gente tá botando a nossa cara para passar vergonha aqui nas redes sociais, para levar porrada, é obrigação de vocês que estão agora assistindo, compartilhar o que a gente tá dizendo aqui pra vovó que assiste a Globo, pro vovô que assiste, com todo amor e carinho do mundo. Porque vocês sabem que eles vão rebater, eles vão brigar, mas aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai lá, chega aos pouquinhos, vai informando, vai tirando. E eu acho que o maior
o mais importante que a gente tem que falar sobre isso é que, assim, a gente tem que parar de imediatismo. A gente não vai resolver o problema, esse sintoma, essa doença sistemática brasileira, né, da inserção da esquerda, do comunismo, dentro de todos os âmbitos, não só da mídia, em 2 anos, tá? Eles demoraram aí 30, 40 anos para chegar ao ponto que eles estão chegando. E a gente basta um tropeço e eles constroem tudo. Vocês estão vendo o que o STF está fazendo. Não fala a instituição, fala através do Alexandre. Só o Alexandre de Moraes faz um estrago, uma cagada gigante com o resto da equipe dele lá. Então, gente, não é um trabalho curto, não é um trabalho para amanhã, não é um trabalho para a eleição que vai chegar agora em novembro, não é para 2 candidaturas do presidente Bolsonaro, sabe? Informações como essa que a gente está fazendo aqui dão medo, dão muito medo neles, sabe? Pode começar agora com poucas pessoas assistindo, mas você sabe que quanto mais você vai assumir esse compromisso com a verdade, mais pessoas vão te seguindo, vão compartilhando, vai aumentando o público e assim sucessivamente até chegar um momento em que está muito fortalecido. Por que eles tentam quebrar demais? E aí eu vou um pouco para a questão ideológica, né? Por que eles tentam quebrar demais a estrutura conservadora? Porque elas trazem uma força e uma unidade para o ser humano, eles trazem identidade. Então, a tua espiritualidade e a estrutura familiar, elas trazem um centro para que você não enlouqueça, para que você não adoeça psicologicamente, para que você saiba que você tem um lugar para voltar. Eles tentam substituir esses elementos na tua vida por uma ideologia. É como se o comunismo fosse uma religião. Eles tentam alegar que é utópico. Não, nunca aconteceu o comunismo. Nós vivemos no máximo um pseudo-socialismo, uma estruturação estatal, mas não. Grande parte das estruturas e das empresas brasileiras, os empresários brasileiros que têm sucesso, eles só conseguem ter sucesso se de alguma maneira eles seguem a estrutura do establishment, a estrutura do governo. Aqueles políticos que estão lá que pedem 15%, 20% de propina para o cara poder funcionar, para ele poder trabalhar. Então não pensem vocês que a gente vive num país livre, que a gente não vive. Se a gente vivesse, uma pessoa como o Oswaldo Eustáquio estaria livre, não teria sido preso. Uma Sarah Winter, né, que não fez nada demais, não teria sido presa. E outros aí, são 8 ou são 9 presos políticos brasileiros. E outro elemento importante, Denis, eu falo pra caramba, né? É a gente saber utilizar as palavras corretas. Parar de falar aborto, falar de assassinato de bebês, entendeu? Falar de presos políticos, chamar William Bonner de blogueiro, entende? A gente saber utilizar as palavras corretas. E a partir disso aí, a gente realmente desconstrói um monte de coisa que eles estão tentando construir em cima das pessoas, né? Trazer a narrativa correta. Então, acho que isso vai fazer realmente muita diferença. Temos mais 3 minutos, então vamos, infelizmente, caminhando para o final. Mas de já, te agradecer, viu, por ter aceitado conversar comigo. Na minha cara aqui. Eu agradeço mais. O pessoal que está aqui acompanhando, está aqui acompanhando, muito feliz quando eu divulguei essa live, né? Porque é uma mulher, é uma pessoa de oração, uma pessoa firme, que não é politicamente correta, que tem justamente esse apreço pela verdade, trabalha com jornalismo, é estudiosa, então tem muito a contribuir aqui do Piauí e tudo. Queria pedir para o pessoal que está nos acompanhando que rezem por nós, né? Rezem pelo nosso trabalho, pelos nossos planos, projetos, que tem muita coisa vindo por aí. Vou ter umas coisas para conversar com a Renata ainda. Eu espero que a situação lá em Brasília, não sei se encontrar, né? Algum desses micaretas que tá tendo lá. Bacana em Brasília. Inclusive, estarei lá, viu? Dia 19, estarei lá na próxima manifestação. Tá saindo uma caravana daqui de Belém, um ônibus com 60 pessoas. E a gente, assim, na verdade, é um trabalho novo que a gente está fazendo aqui. Vai ser política itinerante. Vai ter conteúdo Brasil Paralelo, vai ter filme, vai ter gincana dentro do ônibus. Vai ser 1 dia e meio até lá, ó. A galera vai chegar afinada. Real, muito bom o projeto. Gostei. Pena que Imperatriz aqui é longe, que eu podia tentar dar uma até Imperatriz e pegar ali, a descer. Vem ali, vem acolá. Assim, muito obrigado, viu? A questão das micaretas, a gente fala assim, vai pra lá só pra tirar foto, não sei o quê. Mas, gente, quem tá sustentando Bolsonaro lá, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas aqui na Terra, os eleitores, somos nós, porque ali é um negócio complicado, é um negócio difícil, o pobre velho não é perfeito, ele nem é nem um cristão perfeito, mas o que
Só você vê ali no topo do TT, hashtag Força Covid. É ridículo, né? É um idoso, é um senhor, vocês esquecem disso. Uhum. Mas, enfim, que bom, viu, Renato? Saber que existe uma pessoa como você aqui no nosso Eu que agradeço. para nos ajudar nessa luta. Obrigado, viu? Eu que agradeço todos vocês que acompanharam agora, agradeço o Denis pelo convite. Não só o Denis aqui, fico super aberta ao que vocês precisarem de apoio, o que eu puder ajudar mesmo. Me coloco aqui à disposição, não só do Denis, mas para todos vocês que estão acompanhando essa live aqui. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e orem realmente pela gente. Obrigada, Denis. Valeu. Vai ficar salvo no IGTV, aí você pode depois compartilhar. Tudo vou publicar, viu? No feed te marcar, você compartilha, para que mais pessoas possam ver, porque tá difícil, que a concorrência aqui no Instagram de lives é forte, viu? É só gente grande na fala do vôlei e o galera tá abrindo aqui. Não, mas vamos chegar lá, calma, devagarzinho, constância. Constância. Deus abençoe. Amém. Viva Nazaré. Amém, viva. Tchau, tchau.